Olá, somos do sétimo período do curso de Direito Matutino da instituição Factus. Essa é uma atividade avaliativa da disciplina Direito Eleitoral, orientada pelo professor João Paulo Borges. Essa atividade foi produzida por mim, Samuel Ramos Maia, e pelos demais colegas integrantes do grupo, a Beatriz Godin, a Camila Matozinho, a Gabriela Barbosa e a Natália Omedes. O tema dessa atividade é os sistemas eleitorais majoritários e proporcionais. Mas antes de entrar na complexidade desse tema, é importante destacar aqui algumas premissas. Primeiro, tudo começa com o modo e como o povo deve votar. Segunda, a forma como os votos se traduzem em assentos. E terceira, se o eleitor vota em partidos ou em pessoas. E quarta, quem controla a seleção dos candidatos. Dito isso, é fundamental trazer aqui algumas particularidades ou comparações desses sistemas. A começar pelo sistema majoritário. Primeiro, no sistema majoritário, o candidato vitorioso é o único a ganhar as eleições. Segunda, a escolha do eleitor é canalizada. E terceira, propõe candidatos individuais, pessoas. Já nos sistemas proporcionais, a vitória é partilhada e exige-se apenas uma cota suficiente, o quociente eleitoral. Segunda, os eleitores não são obrigados a concentrar seus votos, ou seja, há uma gama de opção que pode ser ampliada. E terceiro, oferecem listas organizadas pelos partidos, enquanto uma é pessoas, o outro é partidos. É importante ressaltar que nem todos os sistemas eleitorais podem ser classificados dentro dessa dicotomia majoritário ou proporcional. É preciso levar em conta igualmente os sistemas mistos, que são aqueles, por exemplo, que elegem uma mesma Câmara, combinando critérios proporcionais e de pluralidade. Mas não pode deixar esse hibridismo prejudicar a classificação binária, que é, na verdade, o seu pressuposto. Hoje eu vou falar do sistema majoritário de uma forma bem sucinta, em razão do tempo, que é bem curtinho. Atualmente, no nosso ordenamento jurídico, nós temos dois sistemas de elegibilidade, o sistema proporcional e o sistema majoritário. O sistema majoritário é aquele que elege o presidente, senador, governador e os prefeitos. E ele é bem simples mesmo. De fato, aquele que for mais votado é aquele que vai ocupar o cargo. Só que, apesar de ser bem simples, ele se subdivide em dois. O sistema majoritário simples, que ele ocorre nas eleições para prefeito, onde tem 200 mil eleitores. Acontece o seguinte, nessas cidades não existe o segundo turno. O candidato ele não precisa ter aquele 50% mais um para ser eleito. Independente de quantos votos ele tenha, ele foi o mais votado, ele vai ocupar o cargo. E tem o sistema majoritário de maioria absoluta, que é aquele que ocorre nas eleições para prefeito, nas cidades que têm mais de 200 mil eleitores, para presidente e para governador. É a questão dos 50% mais um. Nesse sistema de maioria absoluta, para o candidato ser eleito de fato, no primeiro turno, ele precisa ter 50% dos votos mais um. E se ele não tiver, aí as eleições vão ser levadas para o segundo turno, que o Samuel já explicou para a gente. Muito obrigada. Vou falar um pouquinho sobre o sistema proporcional eleitoral, que ele é aplicado em deputados e vereadores um pouco mais complicado do que o majoritário. O sistema proporcional eleitoral, a população será representada pelo partido e seus ideais, não necessariamente por pessoas, tendo uma maior chance de representatividade. Por exemplo, você compartilha os ideais com o partido X, então quer votar naquele candidato daquele partido. Porém, se o seu candidato não for eleito, tem maior chance do partido dele ser eleito devido ao seu voto. Mas para isso, para sabermos se ele foi eleito, se ele vai conseguir as vagas, a gente precisa achar o quociente eleitoral. E como é achado esse quociente eleitoral? Vamos pegar um número válido, total válido de votos e dividir pelo número de cadeira
de vagas para vereador. Por exemplo, em Uberaba são 14 vagas. Então, vamos pegar o total de votos válidos, dividir por 14. Esse número é o quociente eleitoral. Com esse número, iremos achar o número de vagas por partido. Precisamos também do quociente partidário. Como é achado o quociente partidário? Vamos pegar o número total de votos por partido e dividir pelo quociente eleitoral. Esse número, X, vai dar o tanto de vagas por partido. Por exemplo, temos o partido A, B e C. O partido A teve um tanto X de voto que, dividido pelo quociente partidário, conseguiu 3 vagas. O B conseguiu 5 vagas. E o C, 1 vaga, devido à conta feita pelo quociente partidário. Desses totais, foram 9 vagas disponíveis. Porém, são 14 vagas que o Uberaba tem para serem eleitos. Com quem que vai ficar as outras 5 vagas? Para qual partido? Para isso, a gente precisa fazer uma média partidária. A média ela é calculada da seguinte forma. Os votos do partido dividido pelas vagas conquistadas mais 1. E quem atingir o número maior da média é o que levará a vaga. Não podemos esquecer também de que para ser eleito por aquele partido, o candidato ele tem que ter um mínimo de 10% dos votos válidos para ele naquela legenda, naquele partido. Falando um pouco sobre a eleição em 2 turnos, nós podemos concluir que ela permite aos eleitores votar 2 vezes, com intervalo de tempo de 1 a 2 semanas, concedendo aos eleitores reorientar suas escolhas, se baseando no resultado da votação do primeiro turno. A gente percebe ainda que nesse sistema, a eleição de 2 turnos é amplamente flexível, permitindo arranjos majoritários e proporcionais, sendo majoritário quando o universo eleitoral é de somente um representante e proporcional quando possuir mais de um representante. É notório o fato de que esse tipo de sistema de voto nunca vai ser inteiramente proporcional ou majoritário. Insta salientar ainda que no primeiro turno os eleitores se conduzem assim como na representação proporcional, manifestando livremente sua primeira e principal referência dentre todas as outras opções. E uma característica importante desse sistema é que a primeira votação não se faz necessárias listas partidárias. Já no segundo turno, essas listas são sim exigidas e são preparadas pelos próprios partidos. Agora, falando um pouco sobre a votação em pessoas e em listas, a regra é que quando o sistema é débil, os candidatos só se apresentam com seus próprios recursos financeiros. Na maioria das vezes, os candidatos são apresentados devido à força que possuem dentro do partido. Em suma, o agente nomeia o candidato e o partido. O que difere esse sistema é que, se votarmos em pessoas, as qualificações e credenciais de cada uma fazem diferença e podem até ser um fator decisivo na hora da votação. A votação em pessoa caracteriza os sistemas de distritos eleitorais com uma só representante eleita pela maioria. Agora, quando votamos em listas, estamos elegendo um partido, o todo dele, e não uma pessoa. Elegemos sua ideologia, plataforma, cronograma, que por sua vez controla os indivíduos eleitos. Um pouco agora sobre o sistema alemão. O sistema eleitoral alemão funciona como um sistema proporcional personalizado. Para o parlamento, os eleitores têm direito a dois votos. Com um deles, elegem metade da Câmara, como na Inglaterra, com distritos eleitorais pluralitários de um só representante. Com o outro voto, elegem a segunda metade do parlamento, mediante o sistema proporcional de listas nacionais fechadas, preparadas pelos próprios partidos. No entanto, a distribuição geral das cadeiras é inteiramente proporcional para os partidos com mais de 5% da votação. Isso acontece porque a distribuição dos assentos federais é calculada exclusivamente com base nos votos em listas, obtidos na segunda votação. Agora, sobre a representação das minorias. A representação das minorias ou dos partidos minoritários é a representação em bloco.
Em universos eleitorais com representantes múltiplos, os métodos para assegurar a representação são a votação cumulativa, onde o eleitor tem um número de votos igual ao número de representantes a serem eleitos, podendo distribuí-los à sua vontade ou destiná-los todos ao mesmo candidato. E a votação por pontos, onde o eleitor tem o direito a um certo número de pontos, maior do que o número dos representantes que devem ser eleitos, e relaciona os candidatos distribuído por eles e seus pontos. Bom, o caso do Japão. O sistema eleitoral do Japão é um sistema proporcional caracterizado pelo voto personalizado, sendo, portanto, uma votação singular não transferível. Em universos eleitorais pequenos, portanto, de proporcionalidade limitada. É proporcional porque elege ordinariamente os candidatos que recebem um número mais elevado de votos, a proporção maior da votação, nos seus distritos eleitorais. No entanto, ele limita o número de partidos porque a escala dos seus distritos de representação múltipla é pequena. Bom, esse foi o nosso trabalho, o resumo que nós fizemos de toda a matéria, e foi isso. Muito obrigada.